Muito bem, o plenário do Supremo Tribunal Federal retomou nesta quarta-feira o julgamento de um processo que abre precedente para anular sentenças da Lava Jato. O placar foi de 7 votos a 4 a favor da tese de que réus delatores devem apresentar suas alegações finais antes dos réus delatados. Os ministros analisaram o caso do ex-gerente da Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira, condenado na Lava Jato. Pelo resultado, sua sentença foi anulada e retomará a análise da primeira instância. No entanto, a Corte deixou para amanhã a definição dos critérios para anular condenações em que delatados tiveram o mesmo prazo dos delatores para apresentar alegações finais no processo. O Supremo atingiu os 8 votos favoráveis necessários para o desenvolvimento de uma tese que sirva de parâmetro para instâncias inferiores sobre a ordem de declarações no processo legal entre delatados e delatores. Dias Toffoli propôs que a anulação só ocorra quando o delatado tiver questionado desde a primeira instância os prazos comuns e que demonstre prejuízo na fase de alegações finais. 3 ministros, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio Mello, manifestaram-se contrários à edição de uma tese para orientar as demais instâncias. Os demais votaram pela fixação da regra. A proposta de Toffoli será votada na sessão desta quinta-feira. O julgamento serviu novamente para o ministro Gilmar Mendes atacar a Lava Jato. Solta um trecho aí, Robson. Não parece haver dúvida de que o juiz Moro era o verdadeiro chefe da força-tarefa de Curitiba. Em diversos momentos, o magistrado direcionou a produção probatória nas ações penais e aconselhou a acusação, inclusive indicando testemunhas e sugerindo a juntada de provas documentais. Quem acha que isto é normal, certamente não está lendo a Constituição e o nosso Código de Processo Penal. Ao apreciar a denúncia formulada contra o suposto operador Zvi Skornik, Moro deu por falta de provas de um suposto depósito em favor de Eduardo Musa, que seria determinante para a recepção da denúncia. Como um verdadeiro coach da acusação, o juiz avisou a Deltan, o qual, tratando com os demais procuradores, informou que tem um depósito em favor de Musa e, se for por lapso, que não foi incluído, ele vai receber amanhã e dá tempo. As informações reveladas dão conta de que a Força-Tarefa utilizou sistematicamente contatos informais com autoridades na Suíça, em Mônaco, e contatos com a Receita. Veja que aqui há uma passagem que eu estou omitindo de uma conversa entre Dallagnol e Roberto Lionel, que depois veio para o COAF, em que ele pede se dava para dar uma olhada informal em dados da Receita relativos a familiares do presidente Lula. Investigação informal. E depois pergunta, será que essa vista de olhos passará ao largo do seu supervisor em Brasília? Portanto, investigação informal na Receita. Tá aí, Gilmar Mendes, um ministro do Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do país, citando mensagens roubadas por violação criminosa de celular para atacar a maior operação anticorrupção da história do Brasil. Ele citou e interpretou ao seu modo, claro, essas provas ilegais para destilar o ódio contra Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Será, Zé Maria Trindade, que ele quer usar o Supremo Tribunal Federal para se vingar? Olha, a gente vê ali o fígado em um ministro do Supremo Tribunal Federal, né? É uma disputa ali com a Receita Federal. Ele deveria saber, todos nós sabíamos aqui, que a força-tarefa da Lava Jato é composta de vários integrantes de vários setores. O juiz, e não era só o juiz Sérgio Moro, existem outros juízes e outros funcionários da Justiça trabalhando no processo, policiais federais, delegados e agentes, né, da Polícia Federal e representantes da Receita. Eu falei aqui várias vezes antes desse roubo de informações, era explícito e claro. Trata-se, senhor ministro, de uma força-tarefa. É isso mesmo. E o juiz Sérgio Moro, né, na época o juiz Sérgio Moro,
ele desempenhava uma função na força-tarefa, que é o controle ali das leis e das sentenças. E as sentenças dele foram confirmadas nos tribunais superiores e até no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, não eram sentenças absurdas ou fora da Constituição ou do Código Penal. Este tipo de questionamento vai além do que foi pedido. A gente vê exatamente aqui que ninguém se lembra do Márcio Almeida Ferreira. Foi o ex-gerente de empreendimentos da Petrobras que pediu um habeas corpus e que provocou todo esse debate. O habeas corpus dele foi concedido por 6 votos a 5, né? E é o segundo a ter sentença anulada. O primeiro, Aldir Bendini, e agora o Márcio. E aí os ministros decidiram deixar para amanhã a decisão final sobre o alcance, até onde vai essa anulação em massa de processos da Lava Jato. Vou dizer aqui, não é só da Lava Jato, é de vários processos. Onde houver delator, haverá anulação de processo, porque esse tipo de norma que eles vão criar amanhã não existia, ou se existia, estava na cabeça dos ministros. Ô Zé, eu vou te fazer uma pergunta antes de partir para o comentário aí. 3 ministros, né, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio Mello, manifestaram-se contrários à edição de uma tese para orientar as demais instâncias. O que eles querem? Eles decidiram, por 8 votos, e era necessário 8 votos, né, que esta decisão de amanhã, esta tese de amanhã, terá repercussão geral, ou seja, vai valer para todas as instituições jurídicas do país. E eles queriam o que, esses 3? Eles não queriam que fosse uma decisão geral e que fosse definido ali caso a caso, que cada caso fosse ao Supremo Tribunal Federal. Com esta repercussão geral, os juízes vão definir lá na primeira instância ou na segunda instância, de acordo com o que foi decidido pelo plenário do Supremo amanhã. Porque o julgamento, o que será decidido amanhã. Porque o julgamento era de concessão do habeas corpus ao Márcio Ferreira, esse nome que foi o menos citado hoje no julgamento, muito menos que Sérgio E Moro, ontem então, nunca foi, ninguém nem se lembrava desse habeas corpus. Exatamente, mas o caso era relativo ao habeas corpus. Eu até, nos meus comentários no Twitter, anotei uma declaração do Ricardo Lewandowski em que ele disse exatamente sobre esse ponto, Augusto: nós não podemos ultrapassar os limites objetivos daquilo que nós discutimos. Foi o momento em que ele, inclusive, pediu desculpas ao Dias Toffoli pela ênfase com a qual ele estava falando. Ele estava falando com uma revolta contra a decisão que o Dias Toffoli estava encaminhando-se ali para tomar. Ele estava bem nervoso, falou de uma maneira firme para que essa decisão não se estendesse. Então falou essa frase: nós não podemos ultrapassar os limites objetivos daquilo que nós discutimos. Mas acabou sendo o voto vencido com Moraes e Marco Aurélio Mello. Bom, o Supremo, vou procurar ser bastante claro, e o Supremo tentou dar um golpe na Lava Jato, um golpe mortal, eles tentam sempre. Viu que não era possível, usando essa chicana Bendini, e agora eles vão abrandar, né, os efeitos deletérios, aí os estragos provocados por essa decisão, porque eles descobriram que iriam longe demais, e eles também têm os limites impostos pelo medo da reação da opinião pública, que existe sim. O fato de o povo não estar nas ruas não significa que não sairá e não está entendendo e acompanhando com muita preocupação o que se passa no Supremo. Agora vamos lá. O que interessa é esse discurso aí do Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes não pode ser acusado de incoerente, né? Ele, por exemplo, ele absolveu o Palocci, absolveu o Zé Dirceu, absolveu o Temer, absolveu o Lula, absolveu aquele médico estuprador, cujo nome não me recordo, libertou, o cara fugiu para outro país, absolveu o Silval Barbosa, absolveu os chefões da máfia do transporte. É o Roger Abdelmaci. Roger Abdelmaci. Ele liberou, deu passaporte, devolveu o passaporte, ele fugiu, foi capturado depois do Paraguai. Ele absolveu vários criminosos, todos os que passaram ali pela frente dele, que mereciam a sua simpatia por laços de amizade ou de sangue,
Jacó Barata Filho, cuja filha ele foi padrinho de casamento. Isso, Silval Barbosa, como eu disse. E agora, ele, depois de chamar a Operação Lava Jato de organização criminosa, ele acusa de chefe de uma organização criminosa o ministro Sérgio Moro. Essa organização criminosa, na cabeça do Gilmar Mendes, inclui, claro, a força-tarefa formada pelos procuradores que moralizaram o Brasil, mostrando que a lei vale para todos e que desbarataram o maior esquema corrupto de todos os tempos. Pois bem, eu digo aqui que o Gilmar Mendes é chefe da bancada dos comparsas de criminosos de estimação, bandidos de estimação, que está infiltrada no Supremo. Ele é isso aí. E o Gilmar Mendes, que prefere dar crédito a ladrões e receptadores de mensagens que são da intimidade, né, dos procuradores e do juiz Sérgio Moro, o Gilmar Mendes está agindo com a coerência de sempre. Ele fica a favor dos bandidos. Ele não entende nada de magistratura. Ele foi um advogado e agora ele fica advogando, trabalhando como advogado de graça. Não sei, né? Alguma coisa ele recebe, pelo menos em gestos, carinhos, entre um e outro telefonema para patrões pedindo a demissão de jornalistas que dizem a verdade, como eu estou dizendo agora. Quem lidera a tentativa de soltar corruptos e, se possível, prender quem defende a lei é o Gilmar Mendes. É um ministro fora da lei. Muito bem, a gente ainda vai comentar em detalhes a decisão, mas tem um trecho do voto do ministro Marco Aurélio Mello. Como é raro eu concordar com Marco Aurélio Mello, é preciso que a gente destaque uma rara oportunidade de elogiá-lo, Augusto Nunes. Vamos lá. Então solta aí, Robson. Estou curioso. O Supremo não legisla. Pronuncia-se a partir da ordem jurídica em vigor. Entender que o delatado deve falar após o delator é esquecer que ambos têm condição única no processo, ou seja, de réus, estabelecendo-se ordem discrepante da versada na legislação de regência. A delação sempre existiu e não é nada além de depoimento revelador de materialidade criminosa e indícios de autoria, e por si só, porquanto originado esse depoimento de um dos envolvidos na prática delitiva, não serve à condenação de quem quer que seja. A guinada não inspira confiança. Ao contrário, gera o descrédito, sendo a história impiedosa. Passa a transparecer a ideia de um movimento para dar o dito pelo não dito em termos de responsabilidade penal, com o famoso jeitinho brasileiro e, o que é pior, em benefício não dos menos afortunados, mas dos chamados tubarões da República. Tá aí o Marco Aurélio Mello, num momento raro de absoluta sensatez, falando que o Supremo não legisla. Essa frase, na verdade, ela não está exatamente correta, mas a gente entende qual foi a intenção do Marco Aurélio Mello. Ele quis dizer que o Supremo não deve legislar, que isso é fora da lei, só que o que a gente está vendo é justamente que o Supremo legisla, sim, contrariando a lei.
E ele falou, eu abro aspas aqui, eu vou ler alguns trechos porque eu acompanhei essa sessão comentando e fazendo as transcrições no Twitter. É o seguinte, abro aspas, não tem natureza de prova a delação. Se tivesse, poderia isoladamente embasar a condenação criminal. Situação inadmitida, ou seja, que não é admitida, no parágrafo 16 do artigo 4º da Lei 12.850 de 2013. Aí ele cita, nenhuma sentença condenatória será proferida com fundamento apenas nas declarações de agente colaborador. Eu fecho aspas aqui só para explicar para vocês a tese que o Marco Aurélio está defendendo e que eu defendi e aqui se defendeu também os Pingos nos Is nas últimas semanas. Então eles estavam julgando essa questão do juiz de primeira instância abrir prazo simultâneo para as alegações finais de réus colaboradores, delatores e réus não delatores, ou seja, os delatados. O que o Marco Aurélio Melo está dizendo é que mesmo que os réus delatores façam acusações nas alegações finais, se elas não têm elementos de corroboração que já foram mostrados no processo, elas não têm peso nenhum na decisão. Então, qual é o problema deles falarem ao mesmo tempo, os delatores e os delatados? A sociedade vem aplaudindo, ainda disse o Marco Aurélio Melo, o sucesso da denominada Operação Lava Jato. Eis que o mais alto tribunal do país, o Supremo, à margem da ordem jurídica, vem dizer que não foi bem assim. E aí ele entrou nesse trecho final, que faço questão de repetir aqui para quem não entendeu. A guinada, se referindo a essa guinada do Supremo em legislar, em criar uma lei que não existia, uma lei inexistente. A guinada não inspira confiança, ao contrário, gera o descrédito, sendo a história impiedosa. Passa a transparecer a ideia de um movimento para dar o dito pelo não dito em termos de responsabilidade penal, com o famoso jeitinho brasileiro e o que é pior, em benefício não dos menos afortunados, mas dos chamados tubarões da República. Então, o que ele está dizendo aí? Não está escrito isso nem na lei de delação premiada, nem no Código de Processo Penal, e o Supremo está legislando, como foi uma pílula, um trecho de destaque do nosso programa no YouTube outro dia, o STF legisla a favor de criminosos. É isso que está fazendo e é isso que o Marco Aurélio Melo está apontando. E ele ainda falou, paga-se um preço por se viver em um Estado de direito, e esse preço módico é o respeito irrestrito às regras estabelecidas, não sendo demasia lembrar Rui Barbosa, quando na recém-proclamada República ressaltou, com a lei, pela lei e dentro da lei, porque fora da lei não há salvação. Esse foi o Marco Aurélio Melo de hoje, vamos ver o de amanhã. E depois que o Marco Aurélio votou, Augusto, contra a anulação de condenações, mostrando que o STF está legislando, repito, a favor dos tubarões da República, como ele colocou, o Dias Toffoli, aquele mesmo Dias Toffoli que votou contra a prisão do Lula, que votou 2 vezes pela libertação do seu ex-chefe, José Dirceu, disse que se não fosse o STF, não haveria combate à corrupção. Ele quis dar ali uma invertida no Marco Aurélio Melo com autoridade nenhuma que tem, nunca passou sequer em concurso público e chegou à presidência do STF, porque foi indicado pelo Lula, a quem ele costuma favorecer nas suas decisões. E deu um discurso absolutamente constrangedor, o Dias Toffoli, porque ele falou logo depois do Marco Aurélio Melo, então ele precisou de todo um teatro que é para tentar fazer com que o jogo de cena compensasse o vazio dos argumentos dele. Então ele gritava, Augusto, fazia pausas dramáticas, citava próprias declarações dele no passado. Eu brinquei que só faltava dizer a Constituição sou eu, porque o Dias Toffoli decidiu que a decisão dele é coerente com as decisões dele mesmo passadas. Então, assim, é um show de cinismo absolutamente constrangedor. E aí ele falou em determinado momento, nós estamos aqui a fixar uma interpretação. E eu traduzi, nós estamos aqui para legislar, mesmo não sendo nossa atribuição. Eu tenho de registrar aqui um momento histórico que os nossos ouvintes e espectadores perderam. Eu testemunhei aqui junto com a nossa equipe aqui, né? O Felipe, enquanto a gente reproduziu o vídeo com o discurso do Marco Aurélio, ele falou decor as últimas frases do Marco Aurélio sem errar uma única vírgula. Dá tamanho efeito causado no Felipe, olha só o efeito causado no Felipe, e em mim,
Porque eu estou perplexo. O Marco Aurélio teve um surto de sensatez que o remeteu a 2004 ou 2006, quando ele fez um discurso que ficou com o nome de País do Faz de Conta, que é um primor. Um primor, eu lembro direitinho, ele falava do absurdo que era o Brasil ser tratado como país do faz de conta, porque os ladrões estavam no poder, só se roubava. Ele pintou o Brasil com uma clareza que não transparece, que não comparece às suas manifestações habituais. E hoje apareceu. Com o que ele disse, que é corretíssimo, ele desmoralizou o ministro Celso de Mello, né? O nosso pavão de Tatuí, não a águia de Aia, porque sabe tudo, ele fala, é o decano, tal. Acabou com o Celso de Mello. E acabou com o Gilmar Mendes, como nós vimos antes. Gilmar falando da Lava Jato e ele dizendo, olha aqui, né? Não podemos acabar com essa operação que teve essa importância no país. Tomara que nesses meses que ainda lhe restam no Supremo, o Marco Aurélio, o ministro Marco Aurélio, mantém essa sensatez. A gente tenta prolongar o período de sensatez. Vamos ver se esse surto dura um pouco mais, porque o Brasil fica pelo menos menos preocupado. Lembrando que esse é o mesmo Marco Aurélio Mello que em dezembro, numa canetada, uma decisão monocrática, tentou soltar 169 mil criminosos condenados em segunda instância, para vocês verem. Mas assim, não me surpreende, porque a gente comentou já nesse programa, eu sempre falei que o Marco Aurélio vota dependendo do jeito como ele acorda no dia. É isso aí. Né? Ele fala, quem eu vou contrariar hoje? Hoje eu vou contrariar aquele pessoal ali, e aí ele dá o voto para um lado, mas na semana seguinte ele pode dar o voto para o outro. Ele resolveu não participar da última sessão, né? Não acordou ele não bem, estava presente e chegou com tudo nessa sessão, mas infelizmente o voto dele não pesou no resultado final, porque como a gente tem comentado aqui também, Zé Maria, são 11 ilhas no Supremo Tribunal Federal sem vasos comunicantes entre elas. Valeu a manifestação. Não, mas tem vasos comunicantes, tem grupos ali, né? Já houve ali uma formação de grupos. O ministro Marco Aurélio, ele tem argumento, e argumentos tão fortes que às vezes ele fica sozinho, às vezes não. Muitas vezes ele é sempre do contra, mas tem argumentos sim. Agora, Felipe, você tem razão. O voto dele hoje foi muito bom. Ele jogou na cara dos ministros do Supremo de que todos ali estavam sendo odiados pelo Brasil inteiro, dizendo que a Lava Jato é um raio de sensatez na vida jurídica brasileira e que recebeu o apoio de todos e que está, sim, acabando com a corrupção no Brasil e que os ministros do Supremo viram as costas para isso e decidem contra o que quer a população brasileira. O voto dele foi muito bom. Ele, na última sessão, né, na semana passada, ele saiu um pouco antes, tinha um compromisso, né? Afinal, os ministros têm compromissos fora do Supremo Tribunal Federal, né? O Supremo é tipo um bico mesmo, quarta e quinta-feira. Então, amanhã, a gente vai saber exatamente. A tradução disso é o seguinte: os ministros descobriram que se decidissem um liberou geral, ia estar liberando não só os condenados da Lava Jato, mas também outros condenados fora da Lava Jato. Onde houve delator, houve desobediência a essa regra, porque a regra não existia, né? Então, o que acontece? Eles um grupo de ministros queriam decidir caso a caso. Veja bem a esperteza, decidir ali caso a caso, habeas corpus, ou seja, quem eles achassem que mereciam esta anulação de sentença. É isso que seria mais um absurdo ainda. Pelo menos a regra geral, eles assumem as consequências de tudo. Legal, Zé Maria Trindade. Eu falei que o Dias Toffoli fez um jogo de cena, todo um teatro, elevou o tom, brandiu documentos, e a gente tem um trecho desse voto dele. Vamos ver se é um trecho mais histérico ou mais calmo. Solta aí, Robson. Nós tivemos, nesses dias de discussão desse tema tão importante, tão necessário, que é a defesa, ao fim e ao cabo, do Estado Democrático de Direito, das garantias individuais e do estabelecimento de parâmetros para todo o sistema de justiça em relação à aplicação aos casos concretos de tema tão importante que é o contraditório e a ampla defesa, direito de todo e qualquer cidadão, direito de todos nós.
Muito bem, aí já tinha passado o showzinho do Toffoli, foi a fala dele antes do encerramento da sessão, tentando dar um tom institucional àquele momento, dizendo que foi feita a defesa do Estado Democrático de Direito. Sempre fala em nome da democracia, do Estado Democrático de Direito, do Poder Judiciário, das instituições brasileiras, principalmente quando precisa se defender, né? Quando precisa se blindar, aí vira tudo o Poder Judiciário, as instituições brasileiras, a democracia, como se ele fosse isso tudo, né? Ele não é, ele é só um ministro dos 11 da atual composição do Supremo Tribunal Federal, Augusto. Uma coisa espantosa é que esse ministro Dias Toffoli, ele vai pelo... Zé Maria pode confirmar que eu acho que pelo tempo que ele tem, pela pouca idade, ele vai voltar a presidir o Supremo, né? Vai dar uma volta sim. Vai ele conseguir. entrou muito novo no Supremo. Vai Quer até dizer, claro que foi um negócio planejado, né? O Lula decidiu pelo critério pior possível, etário. Pela pior forma de critério etário. Assim, é para durar bastante. Lá, quer dizer, o Lula, ao contrário do que eu imaginava, né? Eu sempre cito, o Zé cita aquela frase da Ellen Grace, não, depois que você paga você lembra que foi nomeado por alguém durante 2 meses, depois você percebe que é um ministro do Supremo, você tem independência. Esse aí está pagando a conta e também aproveita para resolver os seus problemas pessoais, né? É aí que ele se transforma numa instituição, é um tipo de piração, a dele, que eu não conhecia. Eu vou ler aqui, já que o Zé Maria falou, aquilo que a gente tinha explicado, que essa decisão tomada nas semanas passadas do Supremo Tribunal Federal poderia afetar processos envolvendo outros criminosos, não só do colarinho branco, não só políticos, mas aqueles de facções criminosas armadas também. E a Gazeta do Povo fez uma matéria sobre isso, eu leio aqui um trecho. Pelo menos 2 casos concretos envolvendo o PCC podem retroagir se os ministros entenderem que o prazo para entrega de alegações finais deve ser diferente se houver delatores. O primeiro é o julgamento de membros do PCC pelo assassinato do agente penitenciário Alex Belarmino de Souza, em 2016. Ele foi morto em uma emboscada em Cascavel, no interior do Paraná, quando viajava para dar um curso de tiro na Penitenciária Federal de Catanduvas. O inquérito concluiu que a morte de Alex foi encomendada por integrantes do PCC em represália às ações de combate à facção. O segundo caso ocorreu no ano seguinte, também em Cascavel. A psicóloga Melissa Almeida, que trabalhava na Penitenciária de Catanduvas, também foi assassinada. O marido dela, que é policial civil, ficou gravemente ferido. As investigações apontam que o crime também foi encomendado pelo PCC. Os 2 casos foram solucionados com auxílio de delatores, que também são réus nos processos. Ambos os casos já tiveram decisão de pronúncia, ou seja, quando o juiz entende que há provas suficientes para mandar o processo para júri popular e aguardam recursos em instâncias superiores para irem a julgamento no tribunal do júri. A decisão do STF pode atrasar o andamento dos casos, fazendo inclusive com que alguns crimes prescrevam. Tá aí todo o risco que uma decisão inconsequente do STF traz para a segurança pública do país. E aí eles começam a fazer gambiarra dentro da gambiarra para evitar que o mal fique exposto demais, né? E eles não conseguem, fica um debate interminável na sessão plenária, tanto que não conseguiram terminar a sessão hoje. Então amanhã vamos voltar a discutir o assunto. E é uma complicação, porque os ministros não entendem o que os outros estão falando. Teve um momento que o Toffoli falou, eu vou abrir 3 votações aqui. E parecia assim que a primeira era para decidir se eles poderiam legislar mais ainda na segunda, a segunda para decidir se eles poderiam legislar mais ainda na terceira. Então fica aquele debate interminável e vamos ver se eles vão conseguir concluir alguma coisa e se a consequência disso não vai ser muito danosa para o país. Felipe, no mundo inteiro o Supremo existe para dirimir dúvidas, né? Aqui o Supremo brasileiro cria.